this is Teacher Bella e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. E vamos começar com a seguinte questão: What are you going to do on Christmas? O que você vai fazer no Natal? Tá cedo para fazer essa pergunta, né? Mas a gente colocou essa pergunta aqui porque é exatamente o que a gente vai estudar que tá ali no meio da frase. Mas eu não vou dar spoiler. Primeiro, a gente citou aí uma data comemorativa e com isso eu vou trazer algumas datas comemorativas mais comuns dos Estados Unidos, né? América. Então, eu vou falar sobre American Holidays, os mais diferenciados, porque Natal a gente tem aqui, Ano Novo a gente tem aqui. Então, eu queria trazer uns que a gente não vê muito aqui no Brasil, né? Aqui para vocês na nossa aula. Então, vamos falar primeiro, né, que a América, ou Estados Unidos, os United States, eles celebram várias holidays, várias coisas, eventos anuais, mais do que a gente até, tipo, se a gente for pensar nos básicos, eles têm outros básicos, assim, né, além do Natal, Ano Novo e Páscoa não é tão comum lá para eles, mas principalmente um que a gente não tem aqui, que eu vou citar daqui a pouco, que é muito, muito importante para eles. E esses holidays são importantes para a cultura deles, né? Então, a gente vai dar uma visualizada aqui nos mais diferentes. Começando com Independence Day. O Independence Day é o dia da independência. Muitas pessoas conhecem esse dia como 4th of July, né? Oh, it's 4th of July! E aí solta. Eu até coloquei que dia que é, as celebrações que se fazem, né? E o que é comemorado naquele dia. Então, celebrations, fireworks, que é fogo de artifício, parades, ou seja, paradas mesmo de pessoas caminhando na rua com bandeirinha dos Estados Unidos, essas coisas. E barbecues, porque é uma coisa muito comum lá do estadunidense fazer o churrasquinho, né, no domingão com a família. Então, o barbecue é churrasco. Então, eles comemoram com o churrasco e comemora a Declaração da Independência em 76. Então, commemorates, celebrates, etc., the Independence Day or Declaration of Independence in 1776. Beleza? Então, esse é o feriado Holiday number 1. E o number 2? Aí é que eu vim com aquela bomba. Thanksgiving. O Thanksgiving é um feriado que a gente não costuma fazer aqui. Na verdade, eu nunca vi uma pessoa fazendo aqui. Então, eu trouxe porque é uma coisa nova, né? Então, Fourth Thursday of November. O que isso quer dizer? É na quarta quinta-feira de novembro, ou seja, na última, né? Quinta-feira de novembro. Geralmente, o mês tem 4 semanas, então... O que acontece? Family gatherings, o pessoal se junta para comer e é aquela comida parecida com a comida do Natal. A diferença é que tem uma torta muito famosa, que é a tal da torta de abóbora, eu acho, pumpkin pie, que é uma coisa que eles comem muito no Dia de Ação de Graças, que é o Thanksgiving. E é para expressar gratidão. Thanksgiving é dar o agradecer, né? Então, é uma coisa que a gente pode falar, assim, sobre o Thanksgiving. A gente não tem aqui, mas imagina comer comida de Natal em 2 novembro e dezembro. Tá maluco, muita coisa. Agora vamos falar de coisa séria. Uma data muito importante lá nos Estados Unidos é Martin Luther King Jr. Day, que é o dia que se comemora, né? Faz a honra ao Martin Luther King Jr. e todo o trabalho que ele fez, assim, que trouxe para a sociedade, no sentido de civil rights, que é tipo direitos da civilização, direitos da população e equidade, né?
Então, ele trouxe esses pontos. Então, tem esse dia, que é o Third Monday in January, que é a terceira segunda-feira? A terceira segunda-feira de janeiro celebra com eventos comemorativos, geralmente palestras, ou então até pessoas que vão às ruas e atividades voluntárias, porque ele tinha esse hype pô, fez história, né? Então, é muito importante botar isso aqui, eles têm muito esse costume lá fora. Ok? E agora eu trouxe um que é Memorial Day. O Memorial Day, ele é pouco falado, tá? Mas ele é muito comemorado lá fora, que é a última segunda-feira de maio, Last Monday in May. E as celebrações são paradas, cerimônias, honras, e é para lembrar realmente os soldados que faleceram, né, servindo ao exército militar dos Estados Unidos. Então é exatamente o memorial, o dia memorial, Memorial Day, para poder exatamente o que o rapazinho ele tá fazendo, ó, prestar essa cerimônia, prestar essa honra à pessoa que infelizmente deixou eles, enfim, nessa guerra, no âmbito militar mesmo. Ok? Very good. Então, saindo um pouco disso, lá no começo da parte que eu falei sobre What are you going to do on Christmas, né? Eu citei esse What are you going to do, né? Então é o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o be going to, para falar sobre eventos planejados, né, no futuro. E futuro no geral, né? Eventos planejados, planned actions, ações planejadas no futuro, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para formar o be going to, a gente tem afirmativa, né? Primeiro, subject, ou seja, I. Eu vou usar a primeira frase como exemplo, só para você poder me acompanhar. Subject, que é o I. Am, no caso ali do I, né? Porque sou eu. Going to, mais o going to. E mais o base verb, que é travel, né? To travel é a forma base do verbo viajar. Então, I am going to travel. E o resto é o resto, para você explicar exatamente a frequência, né? Se você falar I'm going to travel, não tá incompleto, você tá só dando uma informação. Se você quiser complementar essa informação, é escolha sua dizer quando ou então com quem, né? Você vai viajar. E aí ali embaixo eu coloquei outros exemplos com is e are. Então, she is going to study abroad, né? She, subject, is going to mais study, que é o verbo estudar na forma base. E embaixo, they are going to have. Entendeu? Não é having, they are not having a party, they are going to have. Então, é aquela questão do going to futuro, para planos futuros e etc. Coisas que já estão marcadas para o futuro. Alright? Vamos analisar agora a negativa? The negative, subject plus am plus not plus going to plus base verb. Ou seja, é o subject, vou acompanhar com a primeira frase. I, o am ou is ou are, que ali no caso é I am, not, aí você adiciona a partícula do not ali no meio, going to travel next week. Então, é a mesma coisa do anterior, só que você enfia o not depois do verbo to be. A maioria das negativas são assim, né? Você coloca o not para indicar que a ação anterior ela foi cancelada, então não vai se acontecer mais. Então, nesse caso, é como se fosse, ao invés de, tipo, ações no futuro, planos no futuro, seria uma desmarcação, confirmação de desmarcação de um plano no futuro. Então, I am not going to travel. She's not going to study. They are not going to have. Então, é sempre essa função aí do not vir depois do verbo to be. Isso é muito comum em quase todas, aliás,
Para não dizer todas, só para não soar redundante aqui, não soar prepotente, mas o not ele é para cancelar mesmo o verbo to be, porque o be é dizer que estar. Então, o não estar seria o are not, ou is not e am not. Ok? Vamos para a interrogativa agora. A interrogativa é aquela coisa de sempre da interrogativa, aquele charme da interrogativa. Você alterna a ordem. Então, como eu sempre gosto de fazer, I am, I, é sempre essa função, gente. Olha ali. Vou usar a primeira frase como exemplo. Am, aí subject am I going to travel. A mesma frase, estou pegando as mesmas frases para poder vocês verem ela transformada em todas as três formas. Am I going to travel next week? Aí a pessoa vem e fala, I'm not going to travel next week. Aí vamos lá de novo. Is she going to study abroad? Aí a pessoa vai lá e fala, she is going to study abroad. Você tá entendendo? É só mudar a ordem mesmo, colocar o verbo to be na frente da pessoa a qual você está se referindo, seja ela você. Não é muito comum a gente fazer perguntas sobre nós mesmos, geralmente são perguntas mais retóricas, mas é uma explicação que isso é possível aqui. Ok? Então, show de bola. Agora, vamos falar sobre planned actions, porque aqui é só para eu explicar para vocês o uso do be going to. Agora, o uso em planned actions, que é ações planejadas, né? Nós usamos o be going to para falar sobre ações que a gente já decidiu que vai fazer ou que não vai fazer. Além de as perguntas que você pode perguntar uma coisa que você quer fazer. Então, are we going to the movies tonight? É uma intenção de ir. Geralmente você sim tem a intenção de ir. Ou então a intenção de não ir e a pessoa vai falar que não vai, porque não foi planejado. Então, é sempre nessa intenção. Mas aqui a gente vai falar sobre planos mesmo, como se você tivesse escrito numa agenda que você vai fazer isso e que você não vai fazer isso. Então, ó, por exemplo, I am going to cook dinner tonight. Já está decidido que eu vou cozinhar, eu vou preparar o jantar hoje à noite. Ok? He is going to visit his parents next weekend. Ele vai visitar os pais dele final de semana que vem. Isso está decidido, está marcado no calendário, scheduled, que a gente fala, né? Está agendado. We are going to watch a movie tonight. Nós vamos assistir um filme essa noite. Como fala muito uma colega minha, haja o que hajar. Haja o que houver, gente, está decidido, está no plano. Aí, e se for o plano negativo? We are not going to watch a movie tonight. Já decidimos que não vamos nessa noite. Não vai acontecer. Ok? Então é uma decisão, querendo ou não. Ok? Muito bem, é isso. Agora, vamos falar sobre esse ponto. Previsões baseadas em fatos. O going to, be going to, também pode ser usado para fazer previsões baseadas no presente, em evidências ou fatos no presente. Então, olha, pensa comigo. Look at those dark clouds. Isso é uma evidência, é um fato. Tem nuvens pretas aqui em cima, eu estou vendo. Look at those dark clouds. Aí eu venho com a previsão baseada nesse fato. O fato é, tem nuvens pretas. A previsão é, it's going to rain. Geralmente a gente fala, tudo preto o céu, vai chover. É exatamente isso, sacou? Então uma previsão, vai chover. Por quê? Porque eu tô olhando para cima e tô vendo que tá tudo preto. Todas as nuvens estão todas carregadas, acinzentadas, tá tudo preto. Acabou com tudo. Então, é exatamente para isso que a gente também pode usar o going to ali, ó. It's going to, ó. She's been practicing a lot. Ela vem treinando muito, isso é um fato, ela vem treinando muito. Então, qual é a previsão? She's going to win the competition. Ela vai vencer. Eu não sei se ela vai vencer, mas é uma previsão feita baseada em cima de um fato
então a gente pode usar o going to também. E aí o último, the forecast says it'll be hot tomorrow. O que isso quer dizer? A previsão do tempo está dizendo que vai ser muito calor amanhã. It's going to be a sunny day. A previsão, então, o fato é, a previsão disse, isso é um fato, já aconteceu. Disse que vai ser muito calor. Então eu estou prevendo que vai ser um dia de sol, já que vai estar calor. Porque não pode estar calor com lua, ou então com céu nublado, né? Até pode. No Rio de Janeiro até pode estar bem calor. Por isso que se chama previsão baseada em fatos. Ok? É para isso que a gente usa o be going to. Agora, eu gostaria de explicar aqui algumas exceções da língua mesmo, que algumas pessoas às vezes confundem ou às vezes não sabem o uso, né? Dessas três formas que são gonna, ama e amona. Muitas pessoas usam isso na fala, tá, gente? Na fala, porque são jeitos bem informais e coloquiais de falar o I am going to. Tanto que eu coloquei a explicação. O gonna é muito informal e coloquial. É um jeito muito informal e coloquial de falar, de contrair going to, tá? Originalmente, o gonna não era muito bem aceito na escrita do inglês. Porém, com o crescimento bem grande, né, das redes sociais e comunicação online, etc., ficou mais comum e muito mais receptivas as pessoas ficaram em relação ao gonna na língua escrita. Então, mas isso é pro gonna, tá? Então eu coloquei ali um exemplo, ó. She's gonna visit her grandmother next week. Se eu quisesse falar, eu poderia falar she is going to visit her grandmother next week. Mas eu resolvi falar she's gonna. She's gonna. Então eu peguei o going to e botei gonna. Eu fiz essa junção que fica muito mais falável, né? Vamos combinar? Eu adoro. Eu uso o tempo todo. E eu uso ama também. Eu vou explicar pra vocês como é que usa. Mas ó, she's gonna, tananã. She's não sei o que, não sei o que lá. E vamos colocar aqui então, só pra gente não ficar com dúvida. Na afirmativa. I'm going to travel next week. I'm gonna travel. I'm gonna travel next week. I'm gonna. Tá entendendo? É assim que a gente coloca o gonna. E geralmente quando a gente coloca o gonna, a gente não fala I am gonna travel. A gente bota o I'm. A gente também junta, né, o subject com o verbo to be ali na nossa fala. Então tá ali, ó, she's e não she is. Então she's gonna. E aí fica muito bom, muito legal, muito saboroso. Ok, agora que a gente entendeu o gonna, vamos estudar o ama e o amona, que é tipo assim que você fala, só que você fala tipo I'm a grab, I'm gonna call, entendeu? É uma coisa rápida. Pensa na Mona, a palavra Mona. Ei, Mona, vem cá, Mona, não sei o quê. É assim que você vai falar. A Mona, só que com um A na frente. I'm gonna call you later. E o ama é só ama. É um ama, só que com um A tipo aberto. Ama. I'm gonna grab a cup of coffee before work. É muito americana. Mas é assim mesmo, gente. Então, para adicionar aqui para vocês, tem um jeito mais informal ainda, que é esse ama e o amona, né? No caso, eu estou me referindo ao gonna, dizendo que esses ama e amona, eles são muito mais informais e são usados na língua falada. Não tem escrita, só, tipo, no máximo rede social, mas nem isso, porque geralmente as pessoas usam o gonna, né, na rede social. Então eu diria que isso é mais no falado mesmo, para poder encurtar a mensagem. Porque a língua inglesa é sobre isso. Encurtar a sua mensagem. Passar a mensagem de forma rápida e eficiente. Então, ama já virou sinônimo para I am going to, literalmente.
Então, você usa na primeira pessoa, ama e amona, não existe, tipo, Yuma, you are going to, you're, não existe, então é ama e amona, eu. E você, são contrações para I'm going to, né? E são usadas para expressar intenções no futuro de modo muito informal e casual na língua falada, ok? Interações ao vivo. Então, é importante de lembrar que tipo muito informal, tipo o gonna. Só que o ama e o amona, apesar de serem extremamente informais, são mais usados na conversação do que o gonna. Mas o gonna também é usado. Porém, o ama principalmente, eu uso muito, eu uso toda hora quando eu vou falar assim com os amigos de fora. É ama pra lá, amona pra cá, gonna pra lá. Então é sempre essa parada. E aí eu coloquei dois exemplos, um com ama e um com amona, pra vocês entenderem direitinho. Vamos lá. I'm gonna grab a cup of coffee before work. I'm gonna grab a cup of coffee. Geralmente eles falam assim, né? But I'm gonna grab. Então, I'm gonna grab. I will grab. I am going to grab. I'm a grab. Entendeu? I'm gonna grab a cup of coffee. Eu vou pegar um copo de café antes, um copo, né? No caso é. Geralmente, vou passar ali no Starbucks. I'm gonna grab a cup of Starbucks. Acho chique. Então, I'm going to grab. Eu coloquei a versão inteira ali para vocês entenderem o que isso representa. E o amona, que é uma coisa muito assim, eu acho maneiro. Principalmente com a galera que tem o sotaque mais country, assim. Amona, que fala com aquele amona maneiro. E aí é amona call. O que é o amona? I'm a grab, I'm going to grab. Amona é tipo, I'm going to do something. Então, I'm gonna call, I'm gonna call. É tipo uma contração pro gonna, sabe? Mas eu acho muito importante relembrar aqui, gente, que o ama e o amona são expressões idiomáticas extremamente flexíveis, especialmente referindo-se ao autor daquela frase. Tanto que aqui vocês estão lendo ama com o I, apóstrofe M-A. Mas tem muita gente também que escreve com 2 M's, tá? Então, é uma coisa bem livre. Então, depende muito da interpretação do autor que está transmitindo a mensagem com essas contrações. E eu gosto de falar dessa forma aí, mas eu confesso que eu também já usei ama com 2 M's, tá? Não está errado, é só uma interpretação diferente, ok? Mas aqui eu coloquei 2 exemplos, ama, eu já li, então vamos ver o amona. I'm gonna call you later. Então, o ama é tipo I'm going to, e o amona é o I'm going to também, só que se você ouvir amona, você imediatamente pensa no gonna. Então, é como se fosse também uma contração do I'm gonna, né? I'm gonna, amona. Então, você junta tudo e fala I'm gonna call you later. Amona mesmo. Assim que se fala. E é muito bom porque encurta a mensagem, deixa a mensagem mais direta e mais simples, né? O locutor se torna mais direto e simples. E assim a gente consegue passar a nossa mensagem sem problemas e sem caô. Gente, kisses. I hope you understood. Espero que vocês tenham entendido. See you next lesson!